Om Ajnanaatimirandasya Jnanajanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundendu Tushadhara Javala Ya Shubhra Vastravrata Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Chuta Shankara Pratibhi Vere Sada Vandita Samam Patu Saraswati Bhagavati Buddhi Pradham Shaharadhi Buddhi Pradham Shaharadhi. Ok, então, hoje eu queria falar com vocês sobre a inveja e aceitação. E o porquê disso? Porque metade de Portugal está na Índia e o resto fica com inveja. E eu também estou com inveja. Então a gente tem que falar sobre a inveja. E tem um verso que eu acho que é chave para explorar essa ideia do Bhagavad Gita, no verso número 1 do capítulo 9. E o capítulo 9 se chama Rajagurya Vidya Yoga, o que significa que é o conhecimento rei, o conhecimento mais secreto também. E eu acho que o primeiro verso é ideal para a gente fazer essa análise. Então, o que Krishna diz no primeiro verso? Ele diz: Arjuna, por não possuíres inveja, revelar-te-ei o mais secreto de todos os conhecimentos, juntamente com o processo da sua realização imediata, o qual, conhecendo, te libertará dos sofrimentos da vida. Ok. Então, Arjuna é considerado como qualificado por Krishna, ele tem a qualificação necessária para receber o conhecimento mais secreto de todos. Por quê? Qual é a qualificação de Arjuna? Ele não possui inveja. Ok? Então, eu quero explicar o porquê que não possuir inveja, a ausência da inveja e, consequentemente, aceitação, é o ingrediente-chave para a gente receber todas as bênçãos de Deus e todas as coisas boas da vida. Ok? Tem tudo a ver com aceitação e, até certo modo, até apreciação pelo aquilo que já temos. Porque tudo que nós temos na nossa vida é uma prenda de Deus, é um presente de Guru de Deus, por uma razão ou outra. Se nós sentimos inveja, inveja tem a ver com duas coisas. Tem a ver com achar que nós deveríamos ter algo que não temos, primeiro, ou achar que não deveríamos ter algo que temos, certo? Ou você quer algo que não tem e acha que devia ter, ou você quer não ter algo que você tem, mas acha que não devia ter, certo? Então, nesse sentido, é uma falta de aceitação. Então, nós olhamos para a nossa vida como ela é, neste momento exatamente, a gente pensa: minha vida é boa, sim, eu tenho gratidão por aspectos da minha vida, sim, mas tem esse problema A, o problema B, que realmente eu não mereço, ou que realmente, epá, era tão bom se eu não tivesse esse problema. E a gente pode, por vezes, chegar ao ponto de até sentir frustração, reclamar, sentir chateados com essas condições de vida que nós temos. Por outras vezes é o oposto. Nós temos uma vida boa, sem problemas, mas de repente olhamos para a vida de outra pessoa, que, por exemplo, está na Índia, no ashram, desfrutando com os outros amigos, desfrutando com o Guruji. A gente olha para aquilo e diz: bom, eu também mereço aquilo. Também era interessante, também seria uma coisa bonita se eu tivesse lá. Verdade?
Mas se isso cria inveja ao ponto em que nós deixamos de nos sentir satisfeitos, satisfação, em que nós deixamos de nos sentir satisfeitos com a nossa vida como ela é neste momento, isso passa a ser algo mal. Isso passa a ser algo problemático. Porque a mensagem que nós estamos a mandar para o Guruji, para Deus é: o que você já me deu, eu não gosto, eu quero outra coisa. Mas não gostar não é um critério para Deus te dar outra coisa. Deus te dá mais do que você já tem quando você já desfrutou até o máximo daquilo que você tem. Quando você utilizou o seu potencial, o seu esforço, por que seja, para extrair o máximo possível das bênçãos e das coisas que o Guruji já te deu nesta vida, as responsabilidades, as oportunidades, etc. E quando já esgotaste essas oportunidades, te mantens positivo, aceitando e, principalmente, confiando. Tens que ter confiança, tens que ter fé. Então, se a gente confia que Deus dá aquilo para a gente que nós precisamos, então a inveja vem da onde? De falta de confiança, falta de fé, não é? Porque se realmente aquela coisa é boa para mim, se realmente aquela coisa é o que eu preciso neste momento, Deus não iria criar essa possibilidade para eu ter aquilo? E se eu digo que não, então eu tenho pouca fé nele. Eu acredito que ele não quer o meu bem. Ele não trabalha para o meu bem-estar. E não é esse o nosso conceito de Deus. Não é esse o nosso conceito de Guruji. Então, eu repito, se existe uma falta de fé, se existe uma falta de confiança na graça de Deus, na graça de Guruji, e na intenção dos dois nos ajudarem a fazer aquilo que é melhor para nós, que nos mais faz bem, se nós não temos confiança nesse fato, aí sim, e só assim, é que pode surgir esse sentimento de inveja. E, infelizmente, esse sentimento de inveja faz com que nós nos tornamos desqualificados, né, para receber mais responsabilidade, mais oportunidades e outras coisas. Eu já contei essa história antes e tem tudo a ver com isso, que é, eu estava aqui no ashram, chama Grande Bênção, servindo o Guruji, Grande Bênção. A Guruji me deu uma cama, comida, oportunidade de servir a ele, viver esta vida, grande bênção. Mas em vez de focar nisso, e então servir com amor e felicidade, aceitação naquilo que for preciso, certo? Naquilo que for necessário, eu faço. Não. Eu fiquei com ambições de ter um trabalho que eu queria ter, que correspondesse à minha ideia que eu tinha na minha cabeça de como a minha vida tinha que ser, de acordo com o meu status. Eu acho que eu sou uma pessoa de nível X, então eu tenho que ter um trabalho de nível X. Se eu não tiver, isso não corresponde à minha imagem que eu tenho de mim mesmo, e eu vou me sentir revoltado, vou me sentir frustrado, etc. E foi isso que eu fiz. Guruji me colocou trabalhando no jardim, não queria trabalhar no jardim, fiquei revoltado, comecei a trabalhar mal até eles me tirarem do jardim. Certo? Fiz isso de propósito. Me tiraram do jardim. Me colocaram na mídia. Agora estava trabalhando na mídia com o meu chefe Swami Kuru. Swami Kuru vira para mim e diz assim: eu quero que você trabalhe nos vídeos. Você tem que copiar os DVDs. Já contei essa história. Então estava lá eu, o dia inteiro, carregando 2 botões, copiando DVDs para a loja. E eu achando, isso aqui é a maior seca de todos os tempos. Isso daqui não é serviço, isso daqui não é o meu potencial. Eu sou capaz de muito mais do que isto. E eu tenho que dizer isso para o Guruji. Eu tenho que mostrar para o Guruji que eu sou capaz de muito mais e que eu estou pronto. Principalmente isso, que eu estou pronto para fazer mais. Então eu fui lá e conversei com o Guruji. Guruji, foi no quarto dele, em privado, momento muito muito bacana, assim, um clima perfeito para ter essa conversa. Então eu disse para o Guruji, Guruji, é assim, eu estava passando por um processo interno anteontem, eu estava pensando se realmente eu estou concretizando o meu Dharma, o meu propósito da minha vida. E eles, como assim? Eu disse, bom, eu estou copiando DVDs e eu sinto no meu coração que isso não é o propósito da minha vida. Você pode me dizer alguma coisa sobre isso? Se é verdade que eu encarnei para copiar DVDs ou se eu encarnei para outra coisa qualquer? Ele olhou para mim como se fosse o mais estúpido de todos, tipo, imagina dizer que tu encarnaste para copiar DVDs. Uma frase alternativa seria:
você encarnou para me servir, por exemplo. Isto é simplesmente um meio de serviço, certo? Mas o princípio, que é o serviço, está sendo feito, está sendo vivido. Mas não foi isso que eu disse, então ele também não respondeu dessa maneira. Ele simplesmente olhou para mim como se eu fosse um idiota e diz: não, você não encarnou para copiar DVDs. E disse: ainda bem, Guriti, eu também achei que não. Então eu estou pronto para fazer o meu Dharma. E eu, naquela altura, se calhar naquela altura eu já tinha 19 anos. Então eu estava com 19 anos, com esses dramas de vida, os dramas existenciais. E Guruji vira para mim e diz: mas eu não vou te dar outras responsabilidades, eu não vou revelar o seu Dharma antes que você aceite o Dharma que você já tem e faça-o com amor. Certo? Você tem que primeiro demonstrar uma capacidade de amar o que você já tem, desfrutar daquilo que você já tem e fazer esse seva com responsabilidade. Aí sim eu posso ver, esta pessoa aceita, esta pessoa não tem inveja, esta pessoa consegue encontrar o positivo naquilo que está fazendo, que é serviço a mim. Outro ponto que ele disse, não existe diferença entre este seva ou outro seva. Externamente existe. Externamente, parece que uma pessoa está fazendo algo mais importante e outra pessoa algo menos importante, certo? Pelos cargos, pelos títulos, pelos poderes que esses títulos trazem, etc. Mas, na essência, se as duas pessoas, a pessoa que tem o título e o cargo especial e a pessoa que não tem, fazem o seva com mentalidade de seva, que é altruísta no total, com intenção de serviço, como uma adoração de bhakti, algo dedicado a ele, ele disse que não faz diferença nenhuma. Não existe o seva superior ou inferior. Porque o objetivo é seva. E quando seva é feito corretamente, não existe distinção. Não existe seva de primeiro grau, seva de quinto grau. Certo? Porque o princípio é o amor. Então, o desafio para mim foi: você tem que aceitar e conseguir chegar ao ponto em que você sente uma expressão de bhakti, de devoção, de serviço, através de uma coisa tão mundana, tão básica quanto copiar os DVDs. Se você consegue se encaixar nisso, de coração aberto, de coração plenamente entregado, que eu estou a servir daquilo que é pedido de mim neste momento, se isto alimenta o meu ego ou não, não faz diferença nenhuma, não é o propósito do Seva. Se isto me dá estatuto na missão ou não, não faz diferença nenhuma. Aí sim, ele se mostra, eu me mostro capaz de receber mais responsabilidades. Então ele mudou meu Seva. Mas com essa história, a gente pode ficar com a ideia que, mas então se ele eventualmente mudou o Seva, isso quer dizer que existem Sevas melhores. Mas não é Sevas melhores. São pessoas melhores. Eu me tornei uma pessoa melhor do que a pessoa que eu era antes. A pessoa que eu era antes tinha inveja. Naquele momento, sobre aquele assunto. A pessoa que eu era tinha inveja. A pessoa que eu era tinha uma falta de aceitação. A pessoa que eu era queria estatuto. A pessoa que eu era queria whatever. A pessoa que eu me tornei pouco a pouco após aquela conversa com ele foi uma pessoa que aceitava mais, que tinha menos inveja, que não estava tão interessado em termos de estatuto, mas sim em termos de o que é que eu estou aqui para fazer, que é servir o meu guru. Então, deixa eu focar no meu interior, deixa eu focar nas minhas intenções, deixa eu focar no meu coração, deixa eu focar no ABC. Então, fazendo isso, o meu seva não melhorou, no sentido que a posição e a função, mas a maneira com que eu fiz o seva melhorou. Eu fiz o seva com mais devoção, certo? Com mais amor. Então, a qualidade do meu seva aumentou, mas o próprio seva não foi a causa disso. Foi a minha atitude. Então, mudando de um seva para o outro, é uma coisa totalmente distinta de uma hierarquia de seva, porque a hierarquia de seva existe aqui dentro, não cá fora. O que significa o seguinte, que é o quanto eu consigo demonstrar e expressar amor e devoção e serviço altruísta
a Guruji, a Deus, aos devotos, à humanidade, e não o quanto o meu seva, a minha posição, é considerada mais importante ou menos importante. Então, deixa eu te mostrar uma evolução, ok? Quando eu estava copiando DVDs, eu estava onde? Num escritório, sozinho, isolado, com uma janela, copiando DVDs. Ok? O seva era importante, mas como não tinha uma atitude boa, não estava a expor essa atitude aos outros. Certo? Passo a passo, ele trocou os meus sevas até eu chegar ao ponto em que os meus sevas eram sevas públicos, em que eu interagia com as pessoas. Esse seva é melhor do que o seva de copiar DVDs? Não. O seva é igual. Não há diferença. Mas a pessoa que faz esse seva tem que ser melhor do que a pessoa que faz o seva de copiar DVDs? Sim. Por quê? Porque esta pessoa tem que estar a influenciar outras pessoas. Essa pessoa está a demonstrar algo para outras pessoas que eventualmente vão usar essa pessoa como referência. Então, esta pessoa tem que ser melhor. Não o seva, mas a pessoa tem que ter as atitudes corretas. Entendem? É uma coisa diferente. Então, a hierarquia não existe ao nível do seva, mas sim ao nível da pessoa e das qualidades que a pessoa demonstra. E é por isso que Krishna diz para Arjuna: por não possuires inveja, eu vou te revelar este novo conhecimento. Porque você demonstra para mim que você tem as qualidades necessárias para assumir a responsabilidade de receber esta bênção, porque você não vai usar essa responsabilidade de uma forma negativa. Você não vai abusar. Você vai saber lidar com aquilo e, consequentemente, eu me sinto confortável te dando essa bênção. E eu acho que, às vezes, as pessoas obviamente, querem receber essa aprovação do Guruji, que é: eu quero que o Guruji confie em mim e eu quero que eu sinta que ele no mínimo, pode confiar em mim, que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou uma pessoa sem inveja, com qualidades, com tudo isso. Nós queremos isso, de certo modo, porque o Guru, o mestre espiritual, é como o pai, como uma mãe. As escrituras estão cheias de versos sobre isso, e o Guru é como um pai ou uma mãe. E, nesse sentido, nós temos relações com os nossos pais em que nós muitas vezes queremos a aprovação deles, não é? Nós fazemos coisas para receber a aprovação deles. E até um certo ponto, as coisas não são diferentes com o Guru. Com a nossa relação com o Guruji, nós também fazemos coisas para receber a aprovação dele. O problema é que, como já foi dito anteriormente em outros satsangs também, não dá para confiar nos sinais externos que ele demonstra como sendo aprovações ou condenações. Porque ele pode reagir mal e depois tu achas: eu fui condenado pelo Guruji, ele está a demonstrar uma opinião negativa sobre mim, ou ele pode mostrar apreciação e aí eu fico pensando: então eu sou maior. Ambas essas conclusões são erradas. Então, o sistema em que você busca a aprovação do Guruji não é válido. Porque o Guruji não se comporta como um pai ou uma mãe em termos de padrões comportamentais humanos. Não é assim que ele se comporta. Então, nós não podemos nos relacionar com ele dessa maneira, porque não é viável. Okay? Então, agir para receber aprovação não funciona. Então, como é que nós vamos saber que ele confia em nós ou que ele acha que nós somos pessoas dignas de ter uma posição, digamos assim, de representá-lo, de poder nos expor a outras pessoas, etc. E eu vou te dar um exemplo super básico, que é no minuto que vocês pedem iniciação como devotos, por exemplo, e vocês são aceitos e iniciados. O que está acontecendo nesse momento? O Guruji está aceitando vocês como representantes dele. Por quê?
a partir desse momento, você pode dizer a qualquer pessoa, em qualquer circunstância ou em qualquer momento, eu sou um devoto ou uma devota de Paramahamsa Vishwananda. O que significa que eu, você, quem for que seja, é um representante dele em qualquer momento, qualquer situação. E isso não acontece sem a aprovação dele. Ele já disse, é verdade que as pessoas pedem iniciação aos swamis, mas se vocês acham que isso acontece por acaso, só por coincidência, e que se eu não quero aceitar um devoto, essa pessoa pode ser iniciada na mesma, vocês não entendem como as coisas realmente funcionam. Foi uma das coisas que ele já disse para os swamis, por exemplo. E acho também em satsangs públicos. Não é assim. As coisas não acontecem por acaso. Guruji existe dentro de cada um de nós. Ele existe dentro de cada um de nós em que forma? Como Paramatma. E no capítulo 18 do Bhagavad Gita, Krishna explica que Paramatma é um dos 5 fatores que determina as consequências de qualquer ação. O que significa que a Paramatma é a entidade dentro de nós, a presença de Deus, que dá permissão para algo acontecer ou não. Então, às vezes, as pessoas também perguntam, Swamiji, quando você está dando iniciação como devoto a alguém, como é que você escolhe o nome da pessoa? E é super simples. Guruji está dentro de mim, eu rezo para Guruji e começo a olhar para os nomes. Nós temos a lista de nomes. E o nome em que eu paro, naturalmente, eu não tenho que questionar isso, eu não tenho que duvidar disso. Guruji escolheu, ponto final. E se eu não acredito nesse processo, eu não acredito que ele está dentro de mim. E eu não acredito na palavra dele. Então sou eu que escolhi? Não, não fui eu. Entende? Então tem que ser assim o processo que é na nossa vida individual, não só como Swami, nós temos que pensar que as coisas que chegam na nossa vida chegam através de Guruji, pela vontade de Guruji, pela permissão de Guruji. E nós temos que demonstrar uma atitude correspondente a isso, que é eu aceito, rejeito, reclamo ou tento extrair o máximo de potencial, de positividade, de o que for que seja dessa situação, para tornar uma coisa negativa em uma coisa positiva. Isto é tudo uma questão de atitudes. Tudo isto que eu estou a dizer são atitudes mentais, é psicologia pura. Tu podes me contar a história mais negativa que existe possível, o acontecimento mais terrível que esteja acontecendo na sua vida. Não me interessa, a minha resposta vai sempre ser a mesma, que é: e como é que tu podes tornar essa coisa negativa em uma coisa positiva? E tu és capaz. Vou te dar um exemplo. O meu pai me abandonou quando eu tinha 7 anos. Extremamente positivo. Por quê? Porque eu consegui aceitar o Guruji como meu pai quando eu tinha 15 anos, sem competição nenhuma. Sem conflito interno nenhum. Tinha aquela vaga abertinha na minha vida. Não tenho pai, Guruji quer ser meu pai? Bora. Perfeito. Tu achas que eu pensava assim na altura? Quando ele me abandonou com 7 anos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu me senti abandonado, traído. Ele não me ama, eu não presto, essas coisas todas. Mas, então, o acontecimento próprio mudou? Não, a coisa não mudou. Simplesmente a minha opinião sobre o acontecimento mudou. A minha perspectiva mudou. A história, factualmente, não mudou. Mas com atitudes diferentes, nós conseguimos mudar o passado. Ou, no mínimo, nós conseguimos mudar a maneira como o passado é gravado dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente. Você entende essa diferença? Que é, nós temos as memórias gravadas aqui dentro, mas com uma análise, com uma introspeção e com atitudes positivas, nós conseguimos transformar o nosso passado. Eu posso olhar para minha infância e dizer que eu tive uma infância espetacular.
Mas tu me perguntaste a mesma coisa uns 10 anos atrás, se calhar eu dizia, foi uma infância difícil. Não tínhamos dinheiro, meu pai me abandonou. Mas por que que eu digo que foi espetacular hoje em dia? Por quê? Porque não ter dinheiro me ensinou desapego, me ensinou simplicidade. Não ter o meu pai criou uma oportunidade fantástica para aceitar a presença de Deus e do meu mestre espiritual na minha vida. Eu tive uma infância ideal para o meu caminho espiritual. E não é à toa que com 18 anos eu me mudei para um ashram e nunca saí de lá. Entende? Isto são atitudes. É uma transformação ao nível mental. E a inveja é o inimigo dessa transformação. Porque a inveja é a parte de nós que recusa aceitar, recusa ver o positivo naquilo que já temos e só vê o negativo. E a conta disso só começa a buscar o positivo em todo lugar, menos na nossa vida. As coisas que os outros têm são top, muito boas, eu quero também. Mas as coisas que eu tenho, não, essas não prestam. Inveja. E nós todos somos culpados disso. Eu olhei para essa foto dos devotos em Portugal e eu pensei, epá, que lindo. Primeira reação, que lindo. Eu até vou comentar algo no grupo, coisa que eu não faço. Segunda reação, mas também gostaria de estar lá. Pensei assim, devo escrever para o Guruji? Guruji, so nice, tão legal que você está com os devotos. Mas depois eu sei o que ele vai dizer se eu escrever uma coisa dessas. Ele vai dizer, eu sei, estás me a fazer chantagem emocional, que és vir também, não é? Eu já sei como é que é. Então eu disse, não, melhor não escrever. Que a reflexão é o quê? Se ele me acusar disso, ele vai estar certo ou não? Claro que vai. Seria uma chantagem emocional. Então, não escrevi nada. Não pude fazer puramente, sinceramente, então não vou fazer. Os devotos eu ainda fiz, né? Foto linda. Que os devotos não conseguem enxergar no meu coração e ver que também tem outras partes aí dentro. Mas com o Guruji é melhor não escrever. Ele consegue, então é melhor ficar quietinho. Mas o fato é esse, sabe? E eu estava aqui a falar com Swami Aniruddha, porque ele voltou recentemente da Itália. Ele esteve no ashram da Itália agora há uns meses e voltou aqui para o ashram. Já está indo para o México semana que vem. Então estava conversando com ele, nós estamos a trocar umas ideias, já faz meses que não nos vemos. Então nós estamos a conversar umas horinhas. E isso foi um dos fatores. Nós estamos a falar sobre como é que te sentes com a vida, estás satisfeito, sentes falta do Guruji, essas coisas todas, né? E E chegamos a um ponto interessante, que também é algo que já mencionei em satsangs no passado, que é: existe a possibilidade de sentir saudades do Guruji sem sentir inveja. É possível. É muito possível, ok? E a maneira correta é juntar o sentimento de saudade ao sentimento de aceitação baseado na nossa confiança e fé que nós temos nele, que é verdade que neste momento estamos separados, isso cria saudade, mas eu confio que esta separação existe por vontade sua e, consequentemente, existe por uma boa razão. Porque tu não fazes coisas sem ter boa razão. Eu confio. E isso me traz paz. E essa paz não deixa com que a inveja surja. Essa inveja não pode crescer onde tem aceitação e satisfação. Não tem como. Não tem como plantar as raízes. Então Guruji, sim, eu sinto saudades tuas, mas eu sei que se eu não tenho circunstâncias, se a opção, atenção, atenção, temos que ver se temos a opção, que às vezes Deus nos dá a opção. Ele não vai forçar vocês no avião, certo? Ele não vai pegar em vocês e jogar dentro do avião. Às vezes ele pode te dar uma opção. Depois não pode dizer, é por vontade sua que eu não estou lá. Não. Se ele te deu a opção, tu também és um participante nessa situação. Tu escolhes sim ou não, certo? Mas se a opção não é possível por falta de dinheiro, por obrigações que nós temos, deveres, trabalho, ou o que for que seja, então não temos a opção. Então temos que aceitar que isto não foi nos oferecido por Deus, por Guruji, essa oportunidade. Então eu tenho que confiar que isso tem uma razão. Isso tem um propósito.
E se eu não confio nisso, então, estamos aqui a falar do quê? Então, afinal das contas, Guruji e Deus não são os nossos guias, não são os arquitetos da nossa vida, não são pessoas capazes de mudar as coisas se eles quisessem. Não são. Mas, claro, eu acho que temos que ver a nossa parte. Se nós estamos a utilizar as oportunidades que nós temos, ou B, a cultivar o anseio, o amor, a saudade, a conexão, a um ponto em que nós estamos claros internamente que nós queremos a oportunidade. Temos que querer. Se nós não queremos, não vamos receber. Se você não tem sede, Deus não vai te trazer água. Não é? Se nós não temos sede, Deus não vai trazer água. Se não tens fome, Ele não vai trazer comida. Então, nós temos que continuamente observar a nossa situação, mas individualmente, sem comparações, sem criar possibilidades e situações que surgem, que dão vida a esses sentimentos de inveja completamente necessários, porque a inveja tem a ver com falta de confiança nele, falta de fé nele e falta de introspeção e autoanálise. Eu demonstrei, em alguns exemplos, eu sei que cada um de nós consegue fazer a mesma coisa, como nós somos capazes de criar perspectivas positivas das situações mais negativas da nossa vida. Nós somos capazes. Então, não existe qualquer justificação para a inveja. A Drishti, a Rishika Drishti, que é uma das residentes aqui do Ashram, ela voltou das Maurícias hoje. Ela estava nas Maurícias o tempo todo. E ela voltou hoje, então os residentes todos abraçando ela, felizes de ver ela, etc. Sabe o que foi engraçado? Os residentes a dizer: ai, eu estava com tanta inveja te vendo nas fotos lá, quem me dera ter estado nas Maurícias também. E ela: ai, eu estava com inveja de vocês, estou tão feliz de estar de volta. Por quê? Aqui fica ainda mais engraçado. Os devotos: porque aqui estava chovendo, nublado, etc. A gente estava vendo o sol e praia e essas coisas todas, top. E depois a gente pergunta para Deus: e por que estás feliz de estar de volta? Tinha sol demais, estás sempre suando, nunca estás limpa, tudo gruda, tens que lavar roupa todos os dias. É um caos. Chega, basta. Estás a ver? Estás a ver? As pessoas têm inveja das coisas opostas, mas exatamente opostas. E, eu acho essas coisas super engraçadas. Eu tenho de rir lá ao ouvir essa conversa toda. Porque é isso. Isso é psicologia humana mais básica possível. É uma demonstração perfeita daquilo que eu estou a dizer, né? Em vez de desfrutar daquilo que nós temos e tentar realmente encontrar o mais positivo. Nós estamos no meio do sol, na praia com Guruji, a pensar: eu estou grudando, estou que lavar roupas, estou suando, etc. Depois nós estamos aqui na casa de Deus, servindo o Guruji todos os dias, pessoas cozinhando comida deliciosa para nós todos os dias, sem preocupações na vida, pensando: mas está frio, tem nuvens. É incrível, mas nós somos assim e temos que mudar. Isto aqui não é Bhakti Marga, devotos da Bhakti Marga que são assim. Não, o ser humano é assim. São todos. Não tem nada a ver conosco. Os seres humanos são assim. O mais nós reconhecemos essas tendências, mais nós somos capazes de começar a trabalhar essas tendências, que é com uma prática super básica, que é o sadhana da gratidão. Um sadhana super básico, que não faz parte do Atma Kriya, nem do Bhagavad Gita, nem do Puja, mas que deveria fazer parte de todos como uma adição em termos de atitude. Uma atitude que é, cada vez que eu faço qualquer coisa, seja trabalho, dever, sadhana, começa e acaba com gratidão. Gratidão pelas oportunidades, gratidão pelas circunstâncias que eu tenho, e mesmo que você não consiga enxergar o positivo nas situações que estão acontecendo na minha vida agora, eu sei que com tempo suficiente e com fé, eu vou chegar ao ponto em que eu vou conseguir enxergar essas coisas de uma forma positiva, tal como eu demonstrei para vocês. Com a situação do meu pai, demorou mais de 5 anos até eu chegar a um ponto em que eu conseguia enxergar aquilo de uma forma positiva. Mas cheguei, certo?
Então, nós temos que aprender com essas situações para, se nós estamos no meio da tempestade, então, consequentemente, incapazes de enxergar o positivo, porque estamos no meio, estamos a passar por aquilo neste momento, então, temos que ter, no mínimo, a sabedoria de dizer, ok, pronto, não é a minha primeira, não é o meu primeiro momento difícil na minha vida, já passei por vários desses. Eu sei que eu sou capaz de ultrapassar, eu sei que neste momento eu não consigo enxergar a luz por detrás das nuvens, mas eu sei que eu vou. Então, vamos com calma, sem drama. Eu não tenho que ampliar o problema, mas sim ampliar a minha positividade e tentar expressar gratidão pelaquilo que eu tenho, em vez de focar naquilo que eu não tenho. Assim eu vou conseguir me sentir satisfeito. E é assim que Krishna pode olhar para você e dizer o que ele disse para Arjuna no verso número 1 do capítulo 9. Arjuna, ou quem for que seja, Vishalakshi, Apsara, quem for que seja, por não possuíres inveja, eu vou te revelar o segredo maior de todos. Porque você não tem inveja. Então você é qualificada. Porque inveja é uma palavra simples, mas tem muito por detrás dessa palavra. Não ter inveja significa que tens fé, que tens confiança, que tens aceitação, que tens consciência do que é a sua vida, que tens sabedoria. E, pelo lado oposto, se tu tens inveja, significa que não tens aceitação. Não aceitas, não consegues enxergar o positivo, não confias, não tens fé. E eu sei que isto agora pode ser um pouco dramático, no sentido que, se você olha no espelho agora e pensa assim, então, eu olhei para aquela foto, aquelas fotos da Malta lá na Índia, e eu senti inveja. Isso significa que eu sou uma pessoa sem fé, sem confiança, sem aceitação, sem todas essas coisas que o Swami disse agora no satsang? Primeiro, se vocês chegarem a essa conclusão, então estamos juntos. Segundo, não é tão dramático. Não tem que ser preto e branco assim. As coisas existem em vários níveis diferentes também. Então, eu te dou um exemplo, que é: eu tenho fé, mas não tenho fé pura. Eu tenho confiança no Guruji, mas não tenho confiança plena. Eu tenho aceitação, mas não tenho entrega. A entrega é a aceitação perfeita, certo? Então, se eu consigo observar momentos de rebeldia, momentos de inveja, eu tenho que distinguir entre momentos e uma presença constante, certo? Temos que saber distinguir entre essas duas coisas. Se isto é um sentimento momentâneo ou se é um sentimento que tu sempre tens, certo? E isso só você vai saber. E requer um nível de honestidade e autoanálise e introspeção para chegar a essas conclusões. Eu posso dizer, honestamente, eu não tenho esse sentimento de inveja constante, porque eu sei reconhecer o valor daquilo que eu tenho aqui, ao ponto em que muitas vezes eu não sinto inveja de outras pessoas, certo? Mas há momentos em que sim. Então, como é que eu interpreto esses momentos? E isto é uma recomendação que eu dou para vocês também. Eu interpreto esses momentos como sendo convites para eu usar esses momentos de inveja como lembranças de praticar a gratidão. Então, por exemplo, quando nós estamos meditando, começamos a meditar e depois a nossa mente viaja para um pensamento negativo, um pensamento que não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. O que o Guruji sempre diz? Deixa a mente ir a este pensamento qualquer, mas depois traz ela de volta. Deixa ir, mas traz de volta. Então, o traz de volta é o importante. Então, assim também. Sente-se inveja? Sente, pode sentir. Mas usa esse sentimento de inveja como uma motivação para voltares à posição de satisfação e aceitação e confiança. Porque quantas vezes durante o dia você pensa nessas coisas? Eu confio em você, Guruji. Eu aceito minha vida e eu estou satisfeito com a minha vida. Eu não penso nisso se algo não me provocar para pensar nisso. O que não é bom. Eu deveria pensar nessas coisas. É tal como aquele devoto do Bhagavad Gita
Krishna explica que o devoto mais comum é o devoto que só pensa em Deus quando tem problemas, não é? Então, o problema provoca uma reação positiva, que é pensar em Deus. Então, a mesma coisa aqui. Vamos começar por aí. É o perfeito? Não, mas caga nisso, pá. Se é perfeito ou não, não interessa. É um começo. Sente inveja? Lindo. Então, use isso como um estímulo para voltar para o positivo. Senti inveja. E agora? Não, agora eu vou voltar para satisfação, aceitação, confiança. Estamos bem. Não preciso entrar nesse jogo. E mais tu te sentes assim, e mais mergulhas nessa aceitação, mergulhas nessa satisfação, tu vais sentir melhor. Melhor do que se tu não tivesse sentido aquela inveja. Porque essa inveja provocou algo positivo. E tu antes estava numa situação neutra. Estavas num estado mental neutro. Tiveste 5 segundos de uma emoção negativa, mas a tua reação te trouxe um estado mental positivo. Então, melhor do que tu tinhas antes, até. Entendes? Então, às vezes, as coisas negativas da nossa vida são necessárias para motivar, para provocar reações positivas. Reações positivas que não faríamos sem essa provocação negativa. E, já agora, que eu toquei nesse assunto, um, Guruji adora trabalhar dessa maneira. Ele quer te ensinar algo positivo, então ele te provoca com algo negativo para despertar uma reação positiva. É um dos métodos favoritos dele, que ele já me disse muitas vezes. Por exemplo, se eu te dou um elogio, Gravity, qual vai ser a sua reação? Minha reação vai ser uma reação de orgulho. Eu vou sentir orgulho, tipo, ah, obrigado, Guruji. Certo? Se ele me critica, eu vou ter uma reação inicial que vai ser do eu, querer lutar, querer argumentar, querer justificar, querer brigar. Mas assim que eu me apercebo dessa reação e apercebo do fato que eu não vou fazer isso, não posso fazer isso, não quero fazer isso, qual é a próxima reação? Não. Não entres nesse jogo, os insultos, o ego, etc. Tu és mais do que isso, não te preocupes com isso. Humildade, aceitação, confiança. Então, ele me criticando me torna mais humilde, mais consciente e menos metido nos jogos das opiniões. Certo? Eu ligo menos essas coisas. Eu não sei se te contei essa história já. Acho que já contei no satsang, mas já foi mais de um ano atrás, então posso contar de novo. Quando o Guruji implicava comigo sobre o meu cheiro, eu contei ou não contei? Contei, não foi? Acho que sim, pois. Pá, agora vou te mostrar aqui. Minha mesa, estou aqui no meu quarto, tenho meu escritório e o quarto é o mesmo quarto, ok? À minha esquerda aqui, na minha mesa de trabalho, perfume número 1, perfume número 2, perfume número 3, cremes para as minhas mãos e meu corpo. Nunca saem daqui, ok? Porque se eu sair do meu quarto, tem que me preparar. Por quê? Porque o Guruji implicou comigo. E eu achei, isto vai resolver tudo. No meu quarto, eu tenho aquelas cenas de perfume com os pauzinhos dentro, sabe essas coisas? Quarto inteiro. Então, o meu quarto é como se entrasse num spa qualquer para receber uma massagem. Meu quarto é top. Então, vocês acham que o quarto cheira mal? Não. Mas o Guruji, o que que ele faz? Ele entra aqui. Horrível. Pode vir cá fora. Eu preciso falar contigo, mas se calhar falamos cá fora. Chateia muito, muito, muito. Implicou com a cena do meu cheiro. Eu tomava banho, eu saía do banho cheio de shampoo, cheiroso, e ele cheiras mal. Era impossível, ok?
E isso me chateava tanto, porque ele dizia uma vez, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, com perfume, sem perfume, saindo do banho, não saindo do banho, neste quarto, em hotéis, em outros países, onde for que seja, até a ficha cair. Até a ficha cair. Que é, não ligues para essa merda, pá. Mesmo que se for do Guruji, não ligas. Não. O Guruji começa com isso e diga assim, ah, sim, ok, beleza, Guruji. Uhum, ouvi. Uhum. E assim que eu comecei com essa reação, eu agora mantenho essas coisas aqui porque eu gosto de cheirar bem, se tornou um hábito, não por razão nenhuma. Mas na altura, eu comecei a não ligar para aquilo, não prestava atenção. Ele começava com as críticas e eu não reagia. Eu não reagia. E ele ficou tão chateado comigo por não reagir. E ele disse: agora eu tenho que encontrar uma outra coisa qualquer. Isso já não te provoca. Epá, chatice. E eu disse que ele passou para me provocar de outras maneiras. Aí ele começou a provocar com o telemóvel, que eu estou sempre no telemóvel, não é? Também já contei essa. Então é sempre outra coisa qualquer. E ele vai encontrar e vai provocar 1000 vezes até eu conseguir reagir, responder a uma provocação negativa com uma reação positiva que é: quem é que está se sentindo ofendido? Quem? Quem é que se sente magoado? É o meu ego. Eu vou alimentar isso? Não, não é os ensinamentos do meu guru. Então é assim, eu faço meu esforço razoável, básico, para cuidar da minha higiene, por exemplo. A partir desse momento, já não ligo nenhuma. E o Guruji para com isso. Ele para e fica aborrecido quase. Até teve uma vez que eu fui ter com ele: Guruji, tu queres que eu reaja? Eu posso, se tu quiseres. Se é para te entreter, eu posso. Estás com saudade das minhas reações? Eu posso reagir mal. E ele até se riu com isso um pouco e disse: não, não, não te preocupes. Eu tenho pessoas suficientes que reagem mal. Tu não tens que fazer isso. Se eu quero esse entretenimento, eu posso ir procurar pessoa qualquer e provocar de 1000 maneiras. Até comigo disse: não te preocupes, eu encontro outra coisa qualquer. Ainda vais te chatear comigo. E é verdade. É verdade. Outro dia eu liguei para ele para falar sobre Portugal com ele. Então estamos a falar sobre Portugal, sobre o projeto do Ashton, coisas assim. E, claro, claro, claro. O que ele fez? Reações positivas, mas depois mandou uma boca, só uma criticazinha. E eu respira fundo, Om Namo Narayanaya, Shivitala Giridhari Parabrahmane Namaha, respira fundo de novo e continua com a conversa. E foi isso. O que ele fez? Segunda provocação, porque ele viu que tinha algo na primeira. Mandou uma segunda boca. E eu não consegui resistir da segunda vez. Então eu disse: Guruji, não comeces com isso, Guruji. Tu sabes que isso não tem cabimento. E ele: eu começo com o que eu quiser, tu não disse o que eu posso começar ou não posso começar. Já fiz merda. E ele ganhou. É isso. Não tem nada a ver com os argumentos, não tem nada a ver com os argumentos, não tem nada a ver com a crítica, não tem nada a ver com nada. É só um jogo entre guru e devoto para trabalhar naquilo que realmente importa, que é o quanto estamos todos nós a transcender o nosso ego, que é o nosso único inimigo. E ele usa o que nós chamamos em sânscrito de bahana. Bahana significa uma desculpa. Ele usa desculpas, disfarces, para fazer o trabalho real dele, que é trabalhar o nosso ego, nos liberar, que é o único trabalho dele, na realidade. Todos os nossos assuntos de conversa, ou nossos temas, nossas razões por interagir, etc., são todos bahana, desculpas para a interação verdadeira, que é despertar a nossa alma, de uma maneira ou outra. Pelo positivo, às vezes despertando o amor no nosso coração, por exemplo, darshan, não é? Os darshans são experiências positivas, despertando a nossa alma, e o oposto também, pelo negativo.
acordando, despertando o nosso ego para dizer, consegues observar? Consegues ver? Consegues largar? Né? Todas essas coisas. Então, é literalmente isso. É basicamente isso. E ele faz isso constantemente. Eu falei com ele no telefone 2 dias atrás e caí no mesmo jogo. E cá estou eu a dizer que esse jogo já começou comigo quando tinha 19 anos, a pedir para deixar de copiar DVDs. E cá estou eu, sei lá quantos anos depois, mais de uma década depois, caindo no mesmo jogo. É o assunto que mudou. O jogo não. Por quê? Porque o meu ego continua vivo. Simples. E se meu ego continua vivo, eu continuo precisando de medicamentos. Eu continuo precisando de correções. Então, o fato que nós sentimos inveja não é um problema. O problema é a reação. Como é que vamos reagir? E é por isso que eu não gosto de reclamações. Pessoas que reclamam, eu não gosto. Por quê? Porque é um sinal de uma reação negativa a uma emoção compreensível. A inveja é compreensível, mas a inveja não pode tomar raízes dentro de nós e chegar ao ponto de se manifestar como uma crítica ou uma comparação ou uma reclamação. Agora, eu não estou a dizer, temos que ouvir e escutar também com bom senso. Eu não estou a dizer que todas as reclamações têm inveja como a base. Não é isso que eu estou a dizer. A inveja pode chegar a esse ponto. As reclamações podem surgir desse ponto, ok? Não tem nada a ver com dizer que isto é tudo preto e branco, é sempre assim ou sempre assado. Não. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a tentar chamar atenção ao fato que nós estamos a ser desafiados todos os dias, como nós todos fomos hoje, com as fotos dos devotos portugueses na Índia, para reagir de uma maneira ou outra. É um desafio. Nós podemos reagir com felicidade, podemos reagir com inveja, podemos reagir com tristeza, podemos reagir de mil maneiras. A reação vai ser quase que uma coisa impulsiva e automática. Mas a nossa escolha consciente de comportamento após essa reação é importante. E é a coisa que nós mais conseguimos controlar. Entendem? Nós podemos ter uma reação e essa reação vai indicar o nosso nível, que para todos nós vai ser igual, que é, ainda temos o ego vivo, ainda temos a mente viva, então vamos ter reações negativas de vez em quando, tranquilo. A minha questão agora é, e como é que eu vou lidar com isso? Qual vai ser o meu próximo passo? E eu posso escolher alimentar as melhores partes de mim, as partes de mim que são. Eu tenho confiança em ti, Guruji. Eu tenho fazer a introspeção para ver se eu estou fazendo a minha parte, eu estou a cultivar a nossa conexão, se eu estou com sede, se eu estou com fome, se eu estou com vontade. Porque isso eu tenho que ter. Eu tenho que garantir a sede e a vontade. Eu vou te dar um exemplo final. Antigamente, aqui em Sri Pittanilaya, o Guruji fazia as Country Weeks, né, que são semanas em que países vinham cá visitar. Tinham uns programas, darshans e programas de aulas de vários cursos, etc. Ok? E vão começar de novo esse ano. Então, os Country Weeks eram uns eventos super positivos, etc. Mas o que acontecia? Às vezes eram devotos de países longe da Alemanha, certo? Vinham ter cá com o Guruji, uns 100 devotos. E claro que como os devotos vêm de longe, eles poucas vezes têm oportunidades de falar com o Guruji, de conversar com ele. Então todos queriam, certo? Então, quando o Guruji passava pela entrada do ashram em Sri Pittanilaya, pelo lobby, era sempre umas 100 pessoas, 200 pessoas ajoelhadas, criar tipo um túnel, uma passagem para o Guruji caminhar, mas todos à espera que ele parasse em frente deles para conversar com eles. Okay? Era um desejo, né? Não tanto uma expectativa, mas mais um desejo. E o Guruji? Claro que ele não parava em frente de todo mundo. Não é possível. Então, se calhar, cada vez que ele passava pelo lobby, ele conversava com 2 ou 3 pessoas. A questão é, quem iam ser essas 2 ou 3? Aí começa um jogo enorme. Isso aqui era top. Eu adorava ver essas coisas. E eu ficava lá
Se tivesse pipocas, a comer pipocas, mas era mais tipo com os chais, lá no canto, só observar o jogo todo. Guruji entrava e tu vês as formigas, as piranhas, correm atrás para estar na frente, tem que estar na primeira fila. Assim, eu vou aumentar as minhas chances de Guruji falar comigo. Então, tem que estar na primeira fila. As pessoas correm. Depois tem as pessoas que querem, mas estão com inveja. Ou as pessoas que querem, mas estão com timidez. As pessoas que querem, mas se sentem sei lá o quê. Então, ficam mais atrás. Mas querendo, tipo, aquela fica atrás, mas você vê a frustração na cara da pessoa. Depois tem as pessoas que já perderam a esperança. Que simplesmente ficam onde estavam. Mas tu vês que querem. Querem falar com o Guruji, mas não acreditam que ele vai falar com elas. E depois tem um outro grupo também, que são as pessoas que simplesmente estão a desfrutar da presença dele. Não se movimentaram, não trocaram de posição, não estão a mostrar grande assim estresse ou ansiedade, não, simplesmente estão lá, mãos assim, sorrindo, o que for que seja, né? Sentindo, estando presentes no momento. Mas tem um quinto grupo também, que é o grupo que nem vai ao lobby. E tu diz ao grupo, mas o Guruji está no lobby. Ah, ele tem muita gente para falar, eu não preciso ir lá. Ele não quer falar comigo de qualquer maneira. E tem muitas pessoas assim desse grupo também. E eu já perguntei a essas pessoas, então por que que não vais para o lobby? Ele nunca fala comigo. Já tive lá umas 10 vezes, ele passou 10 vezes e nunca falou comigo. Então vou perder meu tempo estar lá de novo, e tem coisas para fazer. A questão é, ele pode passar por ti 100 vezes de ele não falar contigo. É verdade. Mas tu não sabes quando vai ser a tua vez. Ele pode falar contigo da 101ª vez, certo? Mas se tu não estás lá, tu tiras essa possibilidade. Ele não vai correr atrás de você. Isto vem dos dois lados. Tu tens que estar disponível. Aí ele te dá a possibilidade ou não. É isso que eu estava a dizer em relação, por exemplo, a uma visita para a Índia. Tu tens que estar com sede, com fome. Tu tens que ter a vontade. Se tu tens a vontade, depois é a parte dele, é se ele vai criar as circunstâncias para poderes ir ou não. Certo? Isso é com ele. Se ele vai te dar permissão, se ele vai criar circunstâncias para isso. Mas tu tens que fazer a tua parte, tens que estar disponível, tens que querer. Se não queres, esquece. Guruji pode passar pela tua cara 100 vezes de não falar contigo, mas eventualmente ele poderá falar. Se a tua cara não está lá, ele pode passar infinitas vezes, nunca vai falar contigo. Tu não estás lá. Então a atitude é essa, é tipo, eu tenho que cultivar a aceitação que cada vez que ele passa por mim e não para falar comigo, é porque outra pessoa precisava daquilo mais do que eu. Ponto final. Mas eu não sei quando vai ser o meu dia. E se eu me retirar dessa situação, o meu dia nunca vai chegar. Entende? Então, essa cena da inveja, etc., é complexa. Nós temos que entender da maneira certa. Nós temos que interagir com isso da maneira certa. Não é tão simples. E por mim, eu acho que é isso. Nós temos que manter o fogo aceso dentro de nós. Nós queremos estar com Ele, queremos estar com Deus, queremos todas as coisas lindas do mundo, mas ao mesmo tempo aceitamos a nossa vida como ela é, sem estresse, sem reclamações. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em você, Guruji. Eu sei que você cuida de mim. Eu mantenho o meu fogo aceso e o resto é contigo. E siga. E às vezes as pessoas não são razoáveis, sabe? Eu me lembrava de dizer isso tantas vezes. Eu fazia os cursos do Guru Gita durante essas Country Weeks. E, por exemplo, tinha um curso com uma sala com 150 pessoas, vamos dizer, ok? Então temos 150 pessoas lá. E o Guruji diz assim, imagina, depois eu vou descer para falar com o grupo, eu venho para conversar com os devotos, eu venho 15 minutos. Top, o Guruji vai dar 15 minutos para nós. Mas são 150 pessoas. Então, mesmo se ele der 1 minuto por pessoa, ele só vai poder falar com 15 pessoas.
Não é? Então, como é que ele vai escolher essas 15 pessoas? Quem é que deveria escolher as 15 pessoas? Somos nós? É a pessoa que está na primeira fila? É a pessoa que se joga na frente? Quem é que sabe quem é que precisa mais desse contato? Quem é que sabe? É ele. Nem nós sabemos. Nem nós podemos achar que estamos a passar pela maior crise da nossa vida e ele pode não concordar com isso. Nos Darshans online, tu vês a mesma coisa. O que acontece no Darshan online? Ele diz, pode levantar a mão, quem quiser falar. E umas 50 pessoas levantam a mão. E todas falam? Não. O Guruji escolhe. E ele vai escolher as pessoas que precisam falar com ele. Mas na opinião dele, não na opinião da pessoa. Porque cada darshan tem 20 e tal pessoas que vão embora sem ter falado com ele. Mas levantaram a mão. E é muito fácil saírem dessa situação com pensamentos negativos, que é, ele não quer falar comigo, ele não me escutou, ele deu prioridade a outra pessoa, eu estou com inveja dessa pessoa, etc, etc. Mas também é fácil sair com uma conclusão positiva, que é, afinal, o meu problema não é tão mal quanto eu achava. Porque se fosse tão dramático e tão essencial, ele teria falado comigo. E muitas vezes nós não queremos escutar isso, mas aquilo que nós achamos problemático na nossa vida não é tão problemático do que nós achamos. E ninguém quer escutar isso. Eu prometo, eu me farto. Sabe, às vezes as pessoas, os devotos me escrevem, dizem assim, pode passar essa mensagem para o Guruji? Eu digo, posso. Desculpa estender o satsang um pouquinho, só uns 2 minutinhos, tá bem? Então, às vezes as pessoas escrevem para mim, pode passar uma pergunta para o Guruji? E eu passo para ele. E o Guruji lê, eu vejo que ele leu a pergunta, mas não responde. E a pessoa me pergunta, só me diga, o Guruji respondeu? E eu digo, não. Só me diga, queres perguntar uma segunda vez? Não. Não, não quero. Porque ele não respondendo é uma resposta. Ele leu, mas ele não respondeu. E às vezes, eu já perguntei a ele, Guruji, o que que eu devo fazer quando eu te faço uma pergunta e tu não respondes, mas leste? O que que eu devo fazer? E ele me respondeu assim, se tu confias em mim, deixa estar. Se não confias, pode perguntar uma segunda vez. E eu, mas vais me ignorar uma segunda vez? E ele, claro. Até aprenderes. Aí nós estamos a rir um pouco. O Aniruddha estava lá e o Aniruddha diz assim, mas por acaso também fazes isso comigo às vezes. Mas então qual é a interpretação? O que que eu deveria dizer à pessoa? E ele diz assim, não digas nada. A pergunta foi feita a mim, eu não disse nada, então não digas nada. Sabes por que eu não digo nada? Porque às vezes as pessoas não precisam ouvir nada, só precisam que o tempo passe. Não há nada a dizer. Se eu digo sim ou eu digo não, a pessoa vai reagir mal. A única coisa que vai resolver o problema que a pessoa tem, a questão da pergunta, é o tempo. Deixa o tempo passar. E as coisas vão se resolver automaticamente. Mas quem que quer ouvir isso? As pessoas são impacientes, querem respostas e explicações agora. Tu diz uma pessoa, espera. É a pior resposta que pode dar a uma pessoa, espera. Agora não. Guruji, eu quero Deus. Agora não. Guruji, eu quero ser feliz. Agora não. Espera. E quem quer ouvir isso? Então, eu acho que às vezes nós temos que ser mais sábios, pensar mais, refletir mais e com calma e tentar remover drama das nossas vidas. Sentimos drama, tira esse drama. Elimina o máximo possível, que é, ok, senti essa emoção, tem que voltar para o espaço da aceitação, satisfação, gratidão. Ok? Estou muito feliz pelos devotos portugueses na Índia. Desfrutem. Sinto saudades do meu guru, ao mesmo tempo. Senti um pouco de inveja antes, já passou e é assim que nós seguimos em frente.
Eu normalmente, claro que abriria para perguntas, mas infelizmente, como eu abusei um pouco do tempo, eu já tenho outra coisa que eu tenho que fazer, uma reunião que eu tinha marcado antes. Então eu peço desculpas, eu não vou poder ficar para perguntas hoje, tá bem? Mas eu estou aí semana que vem. Na próxima semana, sim. 2 a Exato. 15, estás cá. Exato, semana que vem já estou cá. Eu estou em Portugal, não é? É. Ok, vá. Jai Gurudev a todos, Jai um grande Gurudev. abraço. Obrigada, Much Samara. love. Obrigada. De Obrigada nada. a todos. Espero que eu não fui o único.